Eu quero compartilhar com você sobre o tema, ou sob o tema, sonhos divinos. E antes de entrar propriamente na ministração da palavra, nesse sentido, eu quero aqui ajudar-nos a compreender a diferença entre sonho e visão. Uma vez que a mensagem vai definir propriamente a expressão sobre sonhos, mas visão não é nada muito diferente de sonho nesse sentido. Agora, quando fala de sonho aqui, nós não estamos falando do sonho da dormida, mas sonhos com um processo que encaminha a realização de uma visão. Então veja bem, que o sonho, ele vai catapultar, ou seja, vai dar início, gênese, a um processo. Esse processo, poderíamos dizer, como um segundo passo, ele traz à vida daquele que sonha uma visão, ou seja, uma realização, uma prospecção, uma imagem de um futuro a ser realizado, ou que se realizará. Só que tanto sonho quanto visão depende de um processo, que eu não gosto de chamar processo, porque o mundo corporativo fala isso, mas aqui no ambiente do reino de Deus nós podemos chamar de caminhada, caminho. E aí nós lembramos que o nosso caminho é João 14,6, a palavra de Deus lá descortina para nós, diz Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando falamos então de sonhos, e falamos portanto de visão no reino de Deus, nós temos um caminho definido, e esse caminho é o Senhor Jesus. Ao falar sobre sonhos divinos, portanto, nós estamos falando dessa caminhada em Cristo. E para avançarmos nesse entendimento, eu fui buscar na palavra de Deus para compartilhar aqui com você nessa mensagem pela manhã, que eu caracterizo praticamente como um estudo bíblico de como nós temos que caminhar como filhos de Deus na vida do maior sonhador das Escrituras, José, filho de Jacó, ou filho de Israel, aquele que se tornou governador do Egito. Nós vamos encontrar a história de José na palavra de Deus, do livro do Gênesis, do capítulo 37 até o capítulo 45, quando os sonhos de José se realizam. Pois os sonhos de José se realizam não só quando os irmãos dele se curvam perante ele, como você já sabe, quando ele se torna governador do Egito, mas especialmente quando a bênção de Jacó, a bênção de Israel, é ministrada a seus filhos. Pois já compartilhamos e sabemos que nenhum sucesso é realmente conquistado se aquele que é detentor do sucesso não faz sucessores bem-sucedidos. E José, quando vê seus filhos sendo abençoados por Israel, seu pai, ele sabe que ali está estabelecido tudo quanto ele sonhou. Só que Deus tem sempre determinações extraordinárias acerca disso, né? Porque José, o sonho dele foi tão poderoso em realização, que os dois filhos dele se tornaram tribos de Israel, Manassés e Efraim. E no caso, como Deus havia determinado, assim como Israel foi acima de Esaú, também Efraim passou a ser acima de Manassés. Por isso que o povo de Israel até hoje é considerado a tribo de Efraim, né? Dos descendentes propriamente do sonhador dos sonhadores. Bom, como avançar nesse entendimento de sonhos divinos? Primeiro, queridos, nós precisamos saber o que são sonhos propriamente, quando tratamos de sonhos divinos. O que são sonhos? E aí eu trago para você aqui que os sonhos são de Deus para nós.
Quando falamos sonhos divinos, nós falamos não é de qualquer Deus, não, é sonhos do nosso Deus, o Senhor verdadeiro, o Senhor da verdade. Os sonhos de Deus, portanto, são planos especiais a se realizarem em nossa vida. E agora tem uma condicionante: se nós permitirmos estar sob sua governança. Os sonhos, os planos especiais de Deus, eles só se realizarão em nossa vida se nós nos permitirmos estar sob seu governo. Ou seja, caminhar em Cristo Jesus. E aí eu quero perguntar a você aqui nessa manhã: você está se permitindo estar sob a governança do Senhor? A sua vida é plenamente decidida a caminhar em Cristo? Não é? Comumente, nós fazemos que na igreja de Cristo, né, aquela menção pública, que se nós realmente fazemos assim, nós levantamos a nossa mão e nos convertemos ao Senhor, dizendo para o mundo assim: eu sou de Deus. Quem já fez isso, levante sua mão e diga glória a Deus. Se você ainda não fez, você precisa fazer ou tomar essa decisão de conversão verdadeira, ou seja, uma mudança de direção, uma vida de arrependimento. A palavra grega nas escrituras para determinar o arrependimento é metanoia, ou seja, mudança de atitude, mudança de direção. Nós estávamos indo em direção ao inferno, com uma vida perdida, desgraçada, sem Deus, no caminho largo, e agora decidimos caminhar em Cristo, o caminho que nos leva ao céu, o caminho estreito, onde entra pela porta estreita, e por isso mesmo é um caminho totalmente antagônico, divergente. O caminho do Senhor. Jesus é o nosso caminho. Mais uma vez, levante sua mão e diga: eu caminho nessa vida. Nós sabemos que o caminho dos sonhos não são fáceis, né, irmãos? O caminho dos sonhos divinos não são, os caminhos do mundo. Não existem facilidades, até porque a palavra de Deus fala que o caminho é estreito e a porta é estreita. Mas, uma vez que nos propomos a isso, são planos grandiosos e extraordinários que estão nos aguardando em sua realização. E eu aprendi uma coisa poderosa e quero compartilhar com você com relação a esses sonhos grandiosos e extraordinários. Primeiro, eles nos são revelados no secreto, em tempo a sós com Deus, em tempo a sós com Ele. E só acontecem no processo de caminhada do discipulado. E aí, já que nós estamos trazendo o exemplo da vida de José, e podemos aqui enquadrar todos os heróis da fé de Hebreus 11 nesta expressão, nessa frase, estão enquadrados aqui também todos os discípulos que realizaram feitos extraordinários, inclusive o apóstolo Paulo. Todos os grandes e os filhos de Deus, discípulos, estão aqui nessa expressão. Eles nos são revelados no secreto, em tempo a sós com Ele, e só acontecem no processo de caminhada do discipulado. São revelados no secreto. Antes de entrar propriamente na vida de José, eu quero chamar a atenção para a vida de Samuel, o profeta, em sua chamada, em uma realização muito, mas muito especial, extraordinária que se deu com ele, quando ele ainda estava no templo, em momento de ir dormir. Todos eles estavam recolhidos, ele foi o último a se recolher para dormir, porque ele decidiu, acatou a decisão, a entrega de seus pais a ele, ao Senhor. E desde pequeno, olha que renúncia linda, os pais, tanto o pai e a mãe de Samuel, dedicaram Samuel ao Senhor e depositaram aos cuidados do sacerdote. E ele dormia no templo, ele era da casa de Deus, a casa dele era a casa de Deus. E aí, quando estava para recolher, ele ouviu a voz do Senhor: Samuel, Samuel. Deus estava em seu secreto, no momento que estava ele e Deus. Como disse o Senhor Jesus, se nós queremos avançar, nós precisamos fechar a porta do nosso quarto, em secreto com Ele, nos debruçar e compartilhar, quando ninguém vê. Ninguém precisa saber que você é de oração,
Ninguém precisa saber que você busca o Senhor. Ninguém precisa saber quantas horas de oração você busca a Deus, pois não é ninguém que vai fazer acontecer em sua vida. Quem vai fazer é aquele que precisa saber, que é o Senhor nosso Deus. Tem tanta gente que faz propaganda de si nisso. Não, porque eu sou de oração, porque é isso. Então, ninguém precisa saber. Se alguém está sabendo, é porque as coisas não são do jeito de Deus, é no secreto. Samuel estava no secreto. Ele e Deus, no seu momento de recolher, na hora de buscar o Senhor sozinho, agradecer a Deus por um dia poderoso e muito forte de trabalho. O mesmo José, estava ele na sua câmara da tenda, sozinho, e Deus traz a ele os sonhos. Veja você que coisa maravilhosa ainda, e só acontecem no processo de caminhada no discipulado. José era muito, mas muito apegado a seu pai, não é? Enquanto os outros não queriam estar apegado, ele era apegado, não só porque Jacó ou Israel tinha em José, não é, o depósito da realização dos sonhos de Deus em sua vida. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A promessa de Abraão recaiu sobre seu pai Isaque, e agora recaía sobre ele. Não só por isso, mas havia uma conexão. Aquele menino obedecia, e diz as escrituras no capítulo 37 do livro de Gênesis, ele era muito, mas muito obediente a seu pai. Tudo quanto o pai direcionava, ele realizava. Não questionava. Vai, e ele ia. Volta, e ele ia. Vai, presta contas, e ele prestava. Faz dessa forma, ele fazia exatamente como determinado. Entenda uma coisa, queridos, a nossa submissão está atrelada à governança. Quando nós somos submissos verdadeiramente àqueles que Deus colocou para nos direcionar e ser autoridade sobre nossa vida, nós estamos debaixo da autoridade do Senhor Deus. Não é? E obediência, submissão estão relacionadas diretamente ao sucesso na caminhada. E José não era diferente disso. Vai lá, vê como estão seus irmãos e me vem prestar contas. Prestação de contas, irmãos, é muito importante, é necessário para o discípulo. Está no nosso processo de caminhada. Quem rejeita a prestação de contas é porque na verdade está em insubmissão, não está sujeito à autoridade que Deus constituiu. E nós precisamos avançar sempre em cumprir cada processo na caminhada no Senhor. Ser treinados, estar submisso à autoridade, acatar o envio, prestar contas dos nossos feitos no reino de Deus, e não só no reino de Deus, porque a nossa vida é reino de Deus. Repita comigo: a minha vida, toda ela é reino de Deus. Saiba disso, tá, querido? Tem gente que quer separar as coisas. Eu tenho a minha vida profissional, eu tenho a minha vida acadêmica, eu tenho a minha vida empresarial, e eu tenho a minha vida na igreja. Quem separa isso não entendeu o processo de caminhada. Não está sobre submissão divina, pois a submissão e a autoridade divina, ela não é apenas para algumas áreas de nossa vida. É como se tivéssemos compartimentos, gavetas, e uma só delas Deus tivesse a chave. Ou ele tem tudo, ou ele não quer nada. Repita comigo: ou Deus tem tudo da minha vida, ou ele não quer nada dela. Esse é o problema. Não é que você não queira nada de Deus, é que Deus passa a não querer nada de você. Isso é terrível. José não. José queria tudo de Deus. Rúben era o mais velho dos seus irmãos. Era quem, por tradição, iria receber de Israel toda a bênção. Mas veja você, que eu já compartilhei aqui no final, que Israel colocou a bênção na vida de Efraim. Um neto. Olha como as coisas mudaram tanto no decorrer da caminhada. Irmãos, a caminhada, ela é muito importante. Tem muita gente que fica focado só no final. O problema não é o final. Cuidado com o final.
Nós olhamos final de muita gente que caminhou e achamos que aquilo é a vida deles. Não. A vida é a caminhada, é o caminho que importa. O caminho que importa, nós já aqui compartilhamos e chamamos a atenção. É a nossa vida de relacionamento profundo com Jesus. É a caminhada. Não adianta nada eu me focar lá no final se eu não tiver relacionamento com Jesus, porque é Jesus que me leva lá. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ninguém vai ao final, ao trono, senão por Jesus. A caminhada é muito importante. Uma outra coisa em relação a sonhos que nós precisamos compartilhar aqui para nos ajudar é que o sonhar nos serve como motivação para grandes realizações. Só vai realizar coisas grandes quem for sonhador. Eu me lembro que alguém me falava há um tempo atrás: você sonha grande demais. Ele falou bem assim: você sonha grande demais, você sonha muito. Põe um pouco o pé no chão. Meus irmãos, sonhar grande é que nos catapulta, que nos coloca em condição, que nos dá situação para iniciar as grandes realizações. Salmos 37, verso 19. Entenda aí, se você é um sonhador e uma sonhadora, não é? Sonha grande, mas as coisas não acontecem ainda, não importe o que as pessoas estão falando de você. Pois no Gênesis 37, verso 19, olha o que os irmãos de José disseram quando vinha ele obedecendo seu pai, de uma caminhada de obediência, discipulado, em submissão para prestar contas. Disseram um ao outro: lá vem o sonhador. Um bullying. Uma palavra pejorativa. A ideia daquele que não sonha é que quem é sonhador é um perdedor de tempo. É alguém que vive no mundo das nuvens, da lua. Um lunático, por assim dizer. Eu me lembro uma vez que no início desta obra como igreja, eu costumava falar para aqueles que caminhavam comigo o seguinte, né? Nós não tínhamos nenhum terreno ainda. Estávamos na esquina da Norte-Sul, aonde é hoje ali, eu não sei nem o que é, acho que está fechado, numa propriedade alugada. E eu dizia: nós vamos ter o nosso primeiro templo aqui na região de Jardim Limoeiro. Vai ter piso de granito, janelas de vidro. Será um templo lindo para adoração ao Senhor, portas de vidro. Aí uma pessoa batendo nas minhas costas: pastor, a gente não tem nem gente, quanto mais condição de ter piso de granito. Até o dia em que um caminhão com um mundo bateu na porta da igreja, queridos, e descarregou 2 blocos de granito, da melhor qualidade no nosso terreno. E sabe quanto nós pagamos? A igreja, como caixa, não tinha nem R$1. Veio uma doação de Cachoeiro Itapimirim de 2 blocos de granito e bateu no terreno da igreja. Para quem quiser conhecer esse granito que ficou no outro imóvel, é só entrar no templo menor e olhar para o chão. Ali tem um restante do granito de lá que nós trouxemos para cá. Quando sonhamos grande, quando sonhamos alto, Deus realiza aquilo que nós, junto com Ele, fazemos acontecer. Agora, é preciso entender uma coisa: que à medida que nós estivermos caminhando, nós vamos enfrentar obstáculos para realizar nossos sonhos. E não são obstáculos pequenos. Veja a caminhada de José. Lá vem o sonhador. Os irmãos que deveriam protegê-lo, pois ele era um dos mais novos, embora fosse filho de outra mãe, eles eram filhos de Leia, ele era filho de Raquel, a mulher do amor de Jacó. Vamos matá-lo, disse Simeão. Vamos matá-lo. Rubem ficou desesperado por ser o filho mais velho, falou: não vamos matá-lo não. Vamos jogá-lo em um buraco.
Vamos jogar nesse poço aqui que não tem água. Vamos jogá-lo lá dentro. Não estavam nem interessados se lá dentro tinha cobra, se lá dentro tinha alguma estaca que poderiam matá-lo. Vamos jogar no buraco e depois a gente vê o que faremos. E quando José chegou, eu vim trazer uma mensagem do meu pai, imediatamente o agarraram e jogaram dentro do buraco. Veja só, queridos, quando formos realizar sonhos, você nunca pode esquecer que haverão obstáculos, desafios, buracos grandiosos à sua frente. Nós vamos enfrentar cisternas, poços sem água, aridez, objeção às pessoas que não sonham, invejas, levantes, calúnias, difamações, bullying. Mas uma coisa nós podemos ter certeza, mesmo dentro do buraco, quando não tem mais lugar para descer, você sabe, só existe uma possibilidade: olhar para o alto, porque é de lá que vem a luz de Deus. Levante suas mãos comigo e repita assim: a minha saída é olhar para o alto. Aleluia. Foi o que José fez. Olhar para o alto. Uma hora virá a saída do livramento. Quando estamos dentro do buraco, queridos, preste atenção nisso. Qualquer tipo de corda que jogar para você, não deixe de agarrar, são oportunidades. A Bíblia fala claramente aqui que quando chegou a situação de tirarem José de dentro do buraco, já estava definido seu destino. Não era o que José queria, não era nem perto o que passou dos sonhos que ele tinha, não é, divinos a seu respeito, que estavam se realizando. Para a surpresa dele, não foram os irmãos que jogaram a corda, foram os mercadores que o compraram como escravos, tal qual o mesmo preço equivalente ao que vendeu Jesus para a crucificação, 30 moedas. Uau, isso é marcante demais. Aquilo que aconteceu com Cristo, aquilo que acontece com os anteriores, com os chamados de Deus, queridos, não é nada diferente do que acontece conosco. Nós não somos mais especiais, nem melhores do que eles. Nós precisamos entender uma coisa: se Deus permitiu com eles, também pode permitir conosco. Quando veio a corda para tirar José do buraco, ele agarrou a corda e subiu. Não sabia ele que quando ele estava subindo, as coisas estavam piores. Ele era um escravo. Aqui Deus me revela uma coisa, queridos, na palavra, muito importante para nós. Quando nós estamos no processo de caminhada, no processo de tratamento, que Deus vai realizar grandes coisas para nós, nós precisamos entender que a nossa posição é de servo. Deus não nos chamou de imediato para sentar em tronos. Ele nos chamou para sermos servos. Ele nos chamou para servir. E não importa onde Ele nos colocar, nós vamos servir e vamos servir bem. José aprendeu isso. Amarraram-no, levaram-no para a casa de Potifar no Egito. E aí então, ele foi ser servo, porque servo é o escravo. Repita comigo assim: servo é aquele que está pronto para servir aonde Deus permitir. Você está servindo onde Deus está permitindo? Ou você está impondo condições? Não, eu sou filho do Israel. Eu sou filho de um homem muito poderoso. Eu sou filho de uma geração de homens que Deus diz que vão governar a terra. Não vou aceitar. Vou me rebelar contra essa escravidão. Eu vou fugir. Eu não vou fazer acontecer aquilo para o qual Deus permitiu. José nunca fez isso. José foi submisso à permissão de Deus. Entenda, meus irmãos, na caminhada onde o Senhor nos coloca, aonde Ele quer que nós sirvamos, nós precisamos servir na melhor condição, ou seja, em excelência. Se você se exime de servir, se você abandona o serviço, se você não quer fazer da forma como Deus está permitindo você fazer, porque você está em rebelião contra a permissão de Deus, está frustrando os planos do Senhor, que é lá na frente te colocar para ser governador do Egito. Imagina isso, se José tivesse feito isso. Mas não para por aí, estava muito bom, né?
servindo na casa do chefe dos exércitos de Faraó, ou seja, o ministro da defesa, o ministro do exército. Estava ele lá bem, não dormia mal, talvez dormia muito melhor do que nas tendas de Jacó no deserto do Negueb, da Judeia. Dormia e comia muito melhor, porque ele comia de todos os manjares de Faraó, estava no palácio. Não estava bom demais? Ser servo no reino de Deus, queridos. Saiba de uma coisa, mesmo escravo no reino de Deus, não se compara à nossa história anterior. Tudo que Deus tem para nós é do melhor. Entenda isso. É do melhor. Seja fiel no reino de Deus. Ah, mas não era o que eu sonhava. Não importa, aguarde. Deus está no controle, aleluia. É buraco, é escravidão, Ele está no controle. Entenda isso. Só que quando nós estamos no reino de Deus, queridos, nós precisamos estar atentos a tudo. Tudo pode ainda piorar um pouquinho para o processo de tratamento, de discipulado. Estava indo tudo muito bem. José, agora, não era mais um menino de 16 anos. Agora José era um homem bonito. A Bíblia fala bonito, feito. A expressão dele, não é? A vida dele, é como as escrituras diz, ao olhar para José, era como olhar para os filhos dos deuses, pensavam os faraós. Era um homem que chamava atenção. Provavelmente, sabendo José das condições que ele tinha como escravo, ele era um atleta, não era qualquer coisa. Era um camarada preparado para tudo e para qualquer circunstância. Até porque ele estava onde? Na casa do ministro da guerra, da defesa de Faraó. Lógico, é provável que ele também era submetido aos treinamentos para defender a casa. Não era qualquer homem. Era o homem de Deus, treinado. Mas os olhos da prostituta cresceu sobre ele. Essa semana eu falei sobre isso, né? A Bíblia não fala o nome da esposa de Potifar. E eu até brinco de vez em quando que provavelmente o nome dela tinha que ser Patifa, né? Adepta da patifaria. Não é à toa que vem esse nome, né? Essa expressão. E aí, cresceu os olhos nele. Por ser íntegro, fiel, temente a Deus em todas as circunstâncias. Meu irmão, se Deus chamou você, você está na posição de serviço, seja íntegro, fiel, em todas as circunstâncias, nas mais balizares, rudimentares, como é ser fiel a Deus, naquilo que nos é exigido nas escrituras, no dízimo, nas ofertas, em nossa caminhada, em nossa estada com Deus, seja fiel em tudo, não abra mão disso. E José era. Não tocava em nada que não era seu. Corrupção não passava nem perto dele. Tocar na mulher do seu senhor jamais. E por rejeitar isso, por ser um homem segundo o coração de Deus, ele foi lançado na prisão por uma acusação injusta de que teria tentado estuprar a Patifa, que ela na verdade tentou estuprá-lo. É o inverso. Mas quem iria acreditar no servo? Repita comigo assim: quando estamos no processo de caminhada, em muitas vezes, nossa palavra não vai ter razão nenhuma. Não importa, querido, não é a sua palavra que importa, o que importa é a palavra de Deus. Não sei se você entendeu isso. Vou repetir. O que importa na nossa vida não é a nossa palavra, é a palavra de Deus em nós. Amém ou não? Dê uma salva de palmas para ele. Toda a história de José na casa de Potifar não teve valor nenhum. A sua palavra não foi ouvida. E injustamente foi ele lançado no cárcere, na prisão. E aí eu volto a repetir. Na nossa caminhada nós vamos ter enfrentamentos, obstáculos para realizar nossos sonhos. Buraco, escravidão e até uma prisão. Gênesis 39, verso 20. A palavra de Deus fala que ele foi lançado no cárcere.
Prisão. Meu Deus! Como assim? Não é ele o detentor da promessa? Não é ele o sonhador dos sonhadores? Como no processo de caminhada, como na caminhada de tratamento discipulado que Deus está permitindo, sendo homem feito, era agora para subir, era agora que deveria acontecer. Vai para o pior dos lugares, não é só um buraco agora, é um buraco com grades, calabouço. Calabouço dos prisioneiros da casa do rei. Foi para lá que ele foi. Gênesis 39, verso 20. E foi esquecido. Meu Deus! Irmãos, quando está analisando essa mensagem para trazer a você, e foi esquecido. A nossa caminhada, se for diferente dessa, você tem que olhar e falar assim, eu estou no lugar errado. José tinha tudo para ser magnífico, bem rápido, mas ele foi esquecido. A Bíblia fala que ele foi esquecido de seu pai, se consolou da morte de José. Os seus irmãos enterraram a história, e veja você que eram muitos irmãos, eram 11, para enterrar uma história dessa sem que ninguém viesse a falar, é uma trama tão profunda contra ele. No processo de caminhada, meus amados, o inimigo de nossa vida tem tramas terríveis contra nós. Seu objetivo é nos fazer ficar esquecido. Ele não pode nos matar, não tem autoridade para nos matar. Deus não permitiu que eles matassem José, mas a trama continuou. Vamos mantê-lo esquecido, vão te manter esquecida, mas Deus lembra de você. Aleluia. Deus nunca se esquece de nós. Deus lembrava-se de José lá no buraco do cárcere. E tem uma coisa que eu aprendo com José, meu irmão, minha irmã, que uma vez que Deus está conosco, aonde nós estamos, nós brilhamos. Está na prisão, não tem problema. Deus vai colocar você como alguém proeminente dentro da prisão. E aí é só nós lembrarmos da prisão de Paulo e Silas. É só nós lembrarmos da prisão de Pedro. Paulo e Silas presos, depois de tomarem chicotadas, e não poucas, estavam louvando a Deus dentro do cárcere, e de repente um terremoto, as cadeias se abrem, os presos dizem, vamos fugir. Paulo, ninguém vai sair. Olha a autoridade daquele homem de Deus dentro do cárcere, pessoas que queriam fugir, as cadeias todas rebentam, ninguém vai sair. O carcereiro, quando vê, vou me matar porque todos os presos fugiram. Não se mate, nós todos estamos aqui. O que eu devo fazer então para ser salvo? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Você pode brilhar dentro do cárcere. Você sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Aprenda uma coisa aqui com a palavra. Repita comigo. A prisão não é minha. Eu quero ouvir. Porque no Senhor nós somos tornados justos. Nós somos inocentes. A prisão não é nossa. Pode nos impor qualquer obstáculo. Podem colocar grades à nossa frente. Podem amarrar uma bola no nosso pé. Podem atentarem contra a nossa vida. A prisão não nos segura. Pedro foi lançado no cárcere também, inocente, por pregar a palavra de Deus. O que aconteceu? O anjo foi lá, soltou as cadeias, abriu a porta da prisão e o levou para fora. Prisão não segura, filhos de Deus. Jeremias foi lançado na prisão, colocaram dentro de uma prisão, meu irmão e minha irmã, daquelas mais tristes que se pode fazer, e que alguns filmes aí, é possível que você veja na época da Inquisição, uma gradezinha que pendura a pessoa numa muralha e deixa lá sem água, sem banho, sem alimentação durante dias e dias.
40 dias, 40 noites, sem comer e nem beber, pendurado lá. Sabe por quê? Porque trouxe a palavra de Deus para o rei. Chamaram-no de mentiroso. Só ele pregava a palavra. O restante todo tinha um espírito de mentira na boca dos profetas. O que importa? A palavra de Jeremias? Não, já falei aqui. O que importa é a palavra de Deus que estava na boca dele. Isso aqui é o negócio. E nada aconteceu com Jeremias. Não puderam matá-lo. Era o profeta. A mesma coisa com José. Estava ele lá esquecido. Mas Deus se lembrou dele e levou para a prisão 2 homens. Um realmente devia. Um malfeitor do seu próprio rei. Um insubmisso. Entenda uma coisa, querido. Se você deve e cair lá, as coisas são duras. Mas quem não deve e cabe lá e cai lá, sabe de uma coisa. Deus vai agir a seu favor em algum momento. Isso é certo. Vai acontecer o favor de Deus. Pode demorar, mas vai acontecer. E isso é tanto naturalmente quanto espiritualmente. Vai acontecer um favor de Deus. Deus não fica devendo nada a ninguém. E quando José estava lá, novamente sonhos. Era a vida do sonhador. Agora ele não era só um sonhador. Ele agora interpretava os sonhos das pessoas. Que coisa tremenda, meu irmão. No processo de caminhada, Deus vai fazendo-nos subir degraus. Você pode achar que não está acontecendo, mas o estar lá dentro do calabouço, o pior de todos os buracos onde José estava, era um degrau a mais. Ele melhorou, saiu do buraco do deserto para o calabouço da prisão do rei. Entenda isso, melhorou. Pode parecer que não, mas melhorou. Agora também não só estava numa situação, né, de depreciação, ele era o chefe da prisão, se tornou serviçal do carcereiro. Antes ele era serviçal do ministro do exército, agora ele era serviçal do chefe das prisões do palácio de Faraó. Continua sendo servo. Repita comigo, aonde Deus me colocar, eu continuo sendo servo. Aleluia! Onde Deus me colocar, eu continuo servindo. Nós não escolhemos lugar para servir, queridos. É Deus quem escolhe. Interpretou o sonho do padeiro e do copeiro. Repita comigo. José continuou esquecido. Meu Deus! Ele quis se ajudar agora. Viu, copeiro? Quando você voltar, lembra de mim, tá? Não esquece de mim, não. Lembra de mim. Fala lá a meu respeito. Lembra de mim. Meu irmão e minha irmã, nós vamos ajudar muitas pessoas durante a nossa caminhada. Irão nos esquecer. Que irão esquecer o que você faz. Que irão esquecer o esforço que você fez. Que irão esquecer o investimento que você fez. Que irão esquecer o tempo que você dedicou. Que irão esquecer os seus joelhos machucados de oração. Que irão esquecer o tempo que você dedicou para servir e abrir mão de si mesmo. Irão esquecer. Mas quem busca reconhecimento aqui é porque está equivocado com o reconhecimento divino. Pois se nós recebemos agora, não receberemos dele. Mas mesmo assim o Senhor desperta em algum tempo alguém. Ele não se esquece, desperta alguém para honrar sua vida. São poucos, mas ele desperta. Passado anos, anos e anos. A Bíblia não fala quanto tempo, mas foram anos. José continuou no Egito. Se tem ideia agora que ele já estava com cerca de 30 anos de idade. Veja você, hein? 30 anos de idade. Ele foi lançado na prisão por volta dos 18, 19. Mais de 10 anos de prisão. Chega uma mensagem aos ouvidos de Faraó, do copeiro, dizendo que tinha lá um interpretador de sonhos que mudou a história de sua vida. E descreveu a realização de uma visão.
Porque o sonho divino, ele mostra, ele determina, discutindo uma visão. O sonho do copeiro se transformou numa visão, na interpretação que Deus colocou na boca de José. E aí, voltou o copeiro, depois de anos, lembra ele, e você também lembra, nessa palavra aqui, porque de 37 a 45, você vai ler depois e vai ver lá, o sonho perturbador de Faraó. As 7 vacas gordas, 7 vacas magras, as 7 espigas lindas e cheias, e as 7 espigas secas. Ninguém pôde interpretar. Repita comigo: os planos de Deus não podem ser frustrados na minha vida, quando eu estou sob sua governança. Não esqueça disso, irmãos. Quando nós estamos debaixo da autoridade do Senhor, os planos dele jamais serão frustrados. A visão dele não será frustrada em nossa vida. As grandes realizações, queridos, elas são divinas. No livro de Gênesis 41, verso 16, nós encontramos a maturidade espiritual na vida de José. O processo de caminhada o lapidou a tal ponto que ele chegou a expressar para Faraó sem medo. Eu entendo aqui que José chegou à seguinte condição: diante de Faraó ele estava estabelecido, eu não preciso de nada de ninguém. Eu não tenho nada a perder e não tenho nada a ganhar aqui. Cheio do Espírito Santo, olha a resposta dele, verso 16 do capítulo 41, na frente de Faraó, quando foi lhe contado os sonhos das vacas e das espigas. Por mim, nada posso fazer, disse José, mas Deus poderá dar-te uma resposta que te tranquilize. Uau, que autoridade. Me diga aí, qual é a interpretação? Meu irmão, minha irmã, sabe de uma coisa? Se aquele José da prisão, que até ali ele era o José da prisão, não desse a Faraó a resposta, tanto ele quanto o copeiro seriam mortos. Ele não era um dos magos do Egito. Ele não era filho de Ísis, de Osíris, dos deuses do Egito. Ele era um prisioneiro. Iria morrer. Então José não se importava com o que Faraó podia fazer. Ele se interessou e sabia o que seu Deus faz. Aleluia. E é isso que nós precisamos, queridos. Não, Faraó é tipo do mundo. Faraó é tipo da trajetória do mundo. É o mundo e suas manifestações. É o governo do mundo e seus poderes. Nós não estamos submissos e nem afeitos ao mundo. 1 João 2,15, não ameis o mundo, nem as coisas que se há no mundo, pois se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. José já vivia isso, ele não estava feito a isso. Ele sabia de uma coisa: meu Deus pode te dar uma resposta que tranquilize. Então eu não posso fazer nada, mas ele pode. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos ministrar Jesus onde formos levados, onde estivermos. Você está fazendo isso? Sonha grande, quer coisas maravilhosas para a sua vida, quer vida eterna, mas condição imprescindível: Jesus precisa estar à nossa frente. O nosso Deus precisa ser cultuado aonde nós vamos cultuar. No templo de Faraó, chamado naquela época o Deus do povo, o Deus do mundo, José diz para ele assim: olha, está vendo como você não tem poder nenhum? Parafraseando José, quem pode aqui não são nem seus deuses, mas é o Deus Todo-Poderoso é que pode dar resposta. Aleluia. Nós temos que estar dispostos, queridos, a morrer pela palavra. Nós temos que estar em disposição para nos entregar plenamente pela mensagem da verdade. Não retroceder, não recuar,
não nos amedrontar. Nada pode tirar a nossa vida, se Deus não permitir. Nenhum poder, nada pode nos afastar, como diz Romanos 8:37 e seguintes, nada pode nos afastar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nós precisamos acreditar nisso, viver por isso. Dependência plena de Deus. Nós já sabemos o final da história. Depois de interpretar os sonhos, ouvir Deus, levar a mensagem de Deus para Faraó, nós já sabemos o resultado. E ainda José teve uma palavra maravilhosa de Deus. Eu tenho uma sugestão, Faraó. Meu Deus, um homem de Deus, meus irmãos, minha irmã, discípulo de Jesus maduro, sabe que ele não pode se omitir. Você tem sugestões, você tem visão, você tem a palavra de Deus para as pessoas no mundo. Eu tenho uma sugestão. Levante uma pessoa capaz, que trabalhe a seu favor, Faraó. E durante todo o tempo de fartura, recolha em celeiros que ele mandará construir a sua dispensa, sob sua autoridade. Olha a sabedoria de José. Sob sua autoridade, Faraó. E recolha todo o que sobejar. Recolha toda a fartura. Faça isso, para que quando chegar nos anos de escassez, a poupança dos celeiros de seu reinado venha suprir a fome do mundo. Meu Deus, eu até me arrepio. Você tem a palavra de salvação para a humanidade, meu irmão. Jesus, a palavra de Deus. Os sonhos de Deus para a nossa vida não são coisas pequeninas, mas são, sim, realizados em provisão, em bênção para pessoas. Entenda isso. Alguém com uma visão pequena poderia pensar o seguinte: isso, e você, Faraó, vai enriquecer, e você então vai ser grandioso. José não disse isso. Você vai alimentar o mundo, as pessoas. Visão de José. As pessoas com grande visão não enxergam coisas, enxergam soluções para as pessoas. Isso é fato já nos grandes realizadores no mundo. Enxergam soluções para as pessoas, e nós temos a solução para todo o problema humano: Jesus. Nós precisamos enxergar Jesus o tempo inteiro. Quando chegou então o momento definitivo da realização, olha o que Faraó fala: quem haverá no Egito? Quem? Com o espírito poderoso de todos os deuses, do Deus dos deuses. Olha o que Faraó fala: quem haverá no Egito com o espírito poderoso do Deus dos deuses, que possa fazer tal coisa? Todos os sábios, todos os sacerdotes em silêncio, esperando que um deles pudesse ser o indicado. E Faraó então indica o nome: senão você, José. Deus move o mundo a favor de seus discípulos. Deus coloca na boca do ímpio, Deus coloca na mão do ímpio a bênção que vai chegar até você. Olha, foi determinado: dê um banho nele. Troquem essas roupas, são roupas boas, mas agora coloque a roupa do segundo governador do Egito. Ninguém haverá maior do que ele. Ninguém, senão eu. O Faraó também não é bobo, né? Senão eu. Mas agora toda a autoridade do Egito está sobre ele. Todos devem prestar contas. Quando chegar a hora da realização dos sonhos de Deus em nossa vida, queridos, nada pode impedir a determinação dele.
A pergunta para você aqui nessa manhã: você está na caminhada? Ou está se insurgindo contra buracos, contra barreiras, contra as pessoas que se apresentam na sua trajetória? Tem esquecido de pessoas, o pior, tem esquecido do seu Deus quando está em dificuldade? Nossa saída é olhar para o alto. A nossa saída é olhar e viver o alto. E quando vivemos o alto, nós voamos com visão de águia. Olha o que a palavra de Deus diz: aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Ou seja, não vamos cansar durante a caminhada, durante o processo, não vamos perder o foco. A visão, ela pode vir em sua realização tardia, conforme a nossa interpretação, mas ela vem no tempo de Deus. Para finalizar, uma frase que eu quero compartilhar com você. A vitória é alcançada com uma visão desafiadora das circunstâncias aparentes. Pois o que importa para o sonhador não é somente o final, mas toda a sua caminhada de construção para se chegar lá. Não olhe o final das pessoas. Eu não estou interessado no final. Para mim, como filho de Deus, aqui o que interessa é a caminhada. Poucos dias atrás eu disse acerca disso: eu não vou me aposentar no reino de Deus. Não me interessa o final. O que importa é a caminhada. Caminhar em Cristo é a nossa vida. É a caminhada que determina o final. Quem fica olhando o final, sonha com o final sem considerar a caminhada, pode ficar em um buraco ou em uma prisão permanente. Porque o final de outros não é o final que Deus escolheu para você. Enquanto não chegar ao final, nós estamos na caminhada. E caminhe com excelência no nome de Jesus. Caminhe com excelência. Seja fiel. A palavra de Deus nos desafia: ser fiel até a morte, e aí então te dar-te-ei a coroa da vida. É ser fiel, mas até a morte. Não seja fiel em um tempinho só, não. Não seja fiel em determinados momentos, não. Seja fiel o tempo inteiro, pleno, até a morte. Nos coloquemos de pé, no nome de Jesus.